Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 15 e o verso de número 11. Os amados encontraram, digam amém. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dar-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E ele chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e ao que pereço de fome, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, trazei o bezerro cevado e matai, comamos e nos alegremos, porque o meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Levanta a tua mão, a Bíblia para os céus, e diga: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus. Eu creio. Diga mais forte: eu creio que o Senhor tem um milagre para a minha vida. Meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Podemos aceitar? Aos que tiverem razões para ser gratos a Deus, aplaudam a Jesus e dê glória a Deus o mais forte que você puder. Mas é forte, batam palmas e dê glória a Deus. Mais forte, palmas e glória a Deus. Amados irmãos, hoje é 7 de setembro e é comemorado o dia da independência da República Brasileira. Por quê? Porque em 1822, em 7 de setembro, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro gritou: independência ou morte. E entende-se que a partir de então o Brasil se torna um lugar independente. A independência é algo que todos nós queremos, desejamos, almejamos alcançar a independência. Se eu perguntar para alguns dos irmãos que estão aqui, seguramente na sua adolescência você tinha o desejo de sair da casa do seu pai. Eu vou sair porque eu vou poder fazer aquilo que eu quero, porque aqui na casa do meu pai eu só posso fazer aquilo que ele permite. Aqui na casa do meu pai eu só posso fazer aquilo que ele deixa. E sempre as pessoas vivem em busca de independência. Há quem possa estar entre nós que você ainda sonha
em alcançar uma independência financeira. Há possibilidade de ter alguém entre nós que você, em alguma área da sua vida, existe o sonho, o desejo ou a necessidade de ser independente. Não há erro nenhum nisso, não há equívoco nenhum nisso. O grande problema é quando nós nos relacionamos com Deus, que é o nosso Pai, querendo também a independência. Quando nós nos relacionamos com Deus com esse pensamento, com essa mentalidade, logo nós estamos livres, mas desejando vivermos como escravos. Sempre quando nós nos relacionamos com Deus com um desejo, com uma busca da independência, nós estamos querendo regredir e não avançar. O filho pródigo, ele é alguém que nos mostra, que nos revela exatamente alguém que é livre e volta a ser escravo. Por quê? Ele estava na casa do seu pai, uma grande fazenda, uma terra de prosperidade, não lhe faltava nada, ele tinha absolutamente tudo quanto ele desejava, mas um belo dia ele decidiu solicitar ao pai: Pai, dar-me a parte da fazenda que lhe cabe, dar a minha parte que é minha por direito, porque eu quero ir viver a minha vida. Era direito dele mesmo, mas ele não precisava sair da condição de filho para ser livre, ele já era livre. Ele não precisava sair da casa do pai para ser livre, ele já era livre. Tanto é que o pai vai entregar a ele aquilo que era dele sem questioná-lo. Ele recebe do pai isso e vai embora. Agora que ele vai embora, ele está curtindo absolutamente tudo quanto ele desejava. Ele está realizando tudo que era de vontade própria. Ele está realizando tudo que era o seu desejo, que na mente dele ele não conseguiria realizar na casa do seu pai. Logo, aquele que era filho deixou de ser filho e passou a ser escravo dos seus desejos. Ele está gastando dinheiro, ele tem muita gente à sua volta, só que ele não é livre como ele pensou que era. Ele era escravo dos seus desejos. E é tudo isso que há uma tendência da nossa humanidade de querer nos fazermos. Como o ser humano pode não desejar servir a Deus? Estávamos presos, estávamos como escravos do pecado, estávamos condenados à morte, estávamos condenados ao inferno. Vem Jesus, morre na cruz do Calvário e nos tira esta condenação, e esta condenação retirada é a liberdade que a nossa vida precisa, a liberdade que a nossa vida necessitava. E quando nós entendemos que Jesus Cristo fez este sacrifício na cruz, nós podemos dar o brado da liberdade e dizer verdadeiramente: eu sou livre porque Cristo me libertou. Glória! Quem é livre porque Cristo te libertou? Levanta a tua mão, dá glória a Deus e vitória. Nós vivíamos como escravos do pecado, escravos do medo. Nós vivíamos aprisionados na corrente do pecado, mas a cruz de Cristo, ela nos libertou. Logo, não servir a Cristo é desejar voltar para a escravidão, é desejar voltar para a dependência dos nossos desejos e ser refém do pecado que nos rodeia, do pecado que nos oprime. É a mesma situação que nós encontramos na vida do filho pródigo. Ele era livre estando na casa do pai e ele decide sair. Quantos dos nossos irmãos eram livres quando estavam na casa de Deus? Eram livres para
servir a Deus, eram livres para buscar a face de Deus, eram livres para exaltar o Senhor, mas eles saíram da presença de Deus e voltaram a ser refém, voltaram a ser escravos do vício, escravos da pecaminosidade que lhe é proposta. Não se engane, não há liberdade, não há vida se nós não estivermos com Jesus do nosso lado. Vou dizer mais uma vez: não há liberdade, não há vida se nós não estivermos com Jesus do nosso lado. Tem muita gente enganada, achando que ele vai ir para o mundo para curtir tudo que ele pode. Você não vai, você está voltando a ser escravo, mas a palavra de Deus está sendo liberada sobre a sua vida. Você já é livre. Se o Filho te libertar, verdadeiramente você já é livre pela palavra do Deus Todo-Poderoso. Quem pode aplaudir a esse Deus? Quem pode glorificar a esse Deus que nos libertou? Aonde estão os livres, levanta a mão e dê glória a Deus aí. Aonde estão os livres, levanta a mão e dê glória a Deus. E quando ele vai viver a suposta liberdade que ele imaginou que ele havia recebido ao sair da casa do pai, enquanto ele tinha dinheiro, ele estava com seus amigos e desfrutando de tudo que poderia desfrutar. Logo, a liberdade dele estava condicionada ao dinheiro que ele possuía. Logo, a liberdade que ele imaginava ter para realizar os seus desejos estava condicionado à riqueza que ele tinha. Só que escravo, ele não consegue ter uma mente administrativa. Quando você está escravo, você perde toda a riqueza que é posta diante da sua mão. Ele perdeu tudo. Ele não administrou bem aquilo que ele tinha como herança. Ele perdeu toda a riqueza que o pai havia o entregado. E agora que ele perdeu toda a riqueza, ele vai se ver na necessidade de trabalhar para sustentar a sua própria vida. E o trabalho que ele encontra é cuidar de porcos. E quando ele está cuidando de porcos, ele recebia tão pouco que ele desejava alimentar-se da comida que ele dava aos porcos. Veja, ele estava na casa do pai, ele tinha tudo, ele tinha liberdade, ele tinha sua família, ele tinha seus irmãos. Porém, ele imaginou que liberdade de verdade era sair da onde ele estava para viver os desejos dele. Ele imaginou que liberdade de verdade era realizar os seus desejos. Ele imaginou que liberdade de verdade era fazer aquilo que é a sua vontade e não a vontade do Pai. Quando o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está nos encorajando a não viver mais a nossa vida, a não viver mais como escravo, mas a viver a liberdade que Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós. Esta é a liberdade que nós precisamos. Ele vai trabalhar, vai viver como escravo, alguém que era livre, alguém que tinha liberdade na casa do pai. Agora ele não está com liberdade, porque ele estava refém dos seus desejos e agora não podia mais realizar os seus desejos, porque o dinheiro havia acabado. Ele decide: eu estou aqui comendo, desejando comer bolotas de porcos, eu vou levantar, eu vou voltar para a casa do meu pai, e quando eu chegar lá, eu vou pedir para me transformar, pelo menos em um dos seus funcionários, porque eu já não sou digno de ser mais chamado filho dele. Aqui é uma mentalidade de escravo.
o escravo sempre vai imaginar que ele não tem mais direito. O escravo sempre vai imaginar que ele não será recebido. Mas o nosso Deus, que é Pai, Ele nunca vai receber um filho como escravo. Ele sempre vai estar de braços abertos dizendo: você é meu filho, esta casa é sua, e eu quero te devolver aquilo que você perdeu. Quem é que glorifica a Deus por isso? Pode aplaudir o nome do Senhor, porque Ele é maravilhoso. Nós precisamos ter esta consciência, porque muitos de nós estamos em busca de uma liberdade que não é liberdade, é o retorno à escravidão. Muitos de nós estamos atrás de uma liberdade que não é liberdade. Foi vendido a nós uma ideia que você vai ser livre quando você fizer o que você quiser, você vai ser livre quando você puder realizar os seus desejos, mas essa é uma mentalidade equivocada. Eu já sou livre, porque o poder de Cristo Jesus me libertou de todas as coisas. E experimentar a liberdade em Cristo, experimentar a liberdade em Deus, é viver de acordo com o desejo dEle. Eu, como escravo, quero fazer os meus desejos. Eu, como escravo, quero realizar as minhas vontades. Pastor, se eu não realizo a minha vontade, então eu não sou livre. Se eu não realizo o meu desejo, então eu não sou livre. É aí que você se engana. Você precisa viver a vida de Deus, porque você está pensando como escravo desta forma. Você não sabe o que é melhor para você, porque você não conhece o futuro. Mas quando você vive a liberdade em Deus e vive a vida de Deus, Ele sabe o que vai acontecer no futuro. Então Ele vai te direcionar para caminhos de vitória, onde você vai ter razões para dar glórias ao nome santo do Senhor e Salvador. Quem pode aplaudir a esse Jesus que nos garante a liberdade de servi-lo, a liberdade de adorá-lo? Eu gostaria de clamar a Deus por você agora, porque neste 7 de setembro é possível que você esteja vivendo como escravo, mas uma porta vai se abrir em seu caminho e você vai encontrar a liberdade em Cristo Jesus. Quem deseja liberdade em Cristo Jesus, levanta a mão e dê glória a Deus. Então fica de pé no seu